Os relatos de Mike sobre os encontros que eles tiveram no Afeganistão são assustadores. Uma criatura com 14 pés de altura e 13 de largura. Que mensagem essa voz tenebrosa trouxe? Não tragam suas guerras para locais sagrados humanos. Não tragam suas guerras para locais sagrados humanos. Não tragam suas guerras para locais sagrados humanos. Criaturas que só querem dormir. E foram, com certeza, incomodados pelos conflitos do Afeganistão. É isso que você vai ver nesse vídeo. Pessoal, o áudio está sendo narrado pela segunda vez porque saiu mudo, tá? Mas vocês poderão entender. Mike esteve no Afeganistão e relata que um dia todos tiveram que bater em retirada, pois apenas o som dessa criatura fazia com que os tanques, caminhões, armamentos e até o cérebro dos soldados começasse a tremer. Um mini terremoto, uma voz, uma frequência desconhecida e baixa, assustadora, fez com que todos ficassem impactados. Não só isso, não é apenas um medo. Imagine aqueles armamentos que dispersam multidões apenas com a vibração do som. Muito mais do que isso, essa criatura, com essa voz que dizia: se afastem dos locais sagrados do Afeganistão, até mesmo o intestino e os órgãos internos dos soldados perdiam o controle. Com seus uniformes molhados, eles não sabiam nem mesmo correr daquele local. Esses registros são de um homem que se tornou um dos maiores cristãos dos Estados Unidos. Ele dizia que muitos soldados, após esse encontro, não conseguiram mais largar a Bíblia. Podemos ver que em Apocalipse, os gafanhotos, os seres que irão sair das profundezas, criaturas, essas que você vê nos filmes como de Cloverfield, eles não têm autorização ainda para fazer nada. E mesmo após a saída da igreja, os selados não poderão ser tocados por esses seres que são elétricos, plasmáticos. Nem são de um material físico, algo conhecido. Nem mesmo o diamante poderia afetá-los. Nem mesmo todo o exército do mundo pode causar dano a esses seres. Tente imaginar então o poder de um anjo. Nossa mente não é capaz de imaginar o poder do Criador Supremo que mantém todos esses seres como se fossem insetos, aguardando o momento certo, assim como no Eufrates também tem, né? E podemos ver os relatos do exército de Abaddon. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma sal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Dessa fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Com o tocar dessa trombeta, ai daqueles que estiverem em terra, pois seres, criaturas, coisas inimagináveis poderão vir. E temos muitos relatos nesses locais inóspitos. Muitos não acreditam. Apenas quem viveu situações e coisas sobrenaturais poderiam dar ouvido a essas coisas, mas é claro, o tempo está acabando. Acreditando ou não, eles irão subir. Em um dos relatos, eles começaram a oferecer munição para essas criaturas. Uma oferenda. Eles não sabiam o que fazer. Apenas com um dos dedos, a criatura pegou a caixa de munição e esmagou como se fosse papel alumínio. Pediu para que eles fossem embora. Queriam silêncio. Talvez dormindo não sentem fome. Enfim, os demônios, esses seres caídos, aliens, Néfilins, você não faz ideia do que realmente são. Talvez você possa ver em filmes, não, é algo muito além. Eles têm uma espécie de poder psíquico que pode enlouquecer uma pessoa à distância.
O Criador tem mantido essas coisas aprisionadas, mas elas serão libertadas. E não importa em que você acredita, a morte irá fugir desse mundo. Poderes psíquicos, força sobre-humana. Seres que cortavam as pedras das pirâmides com as unhas. Locais sagrados humanos. Os apócrifos mencionam que apenas um anjo pôde lidar com os titãs. É certo que no tempo da graça, muitos têm a oportunidade de evitar ter que passar pela grande tribulação. Realmente as coisas que estão por vir, não podemos nem mesmo imaginar. O encontro de soldados americanos no Afeganistão com uma criatura de 14 pés de altura e mais ou menos 13 de largura. Seus olhos pareciam um espelho do inferno. Aquele som amedrontou a todos. Estremeceu até mesmo o intestino dos soldados. Trarei muitos mais relatos como esse. Comente a sua opinião.